O que separa alguém que é normal de alguém que consegue um corpo seco e com massa magra? O que mudou de um corpo para outro? Será que ele só ganhou massa e perdeu gordura? Ou ele criou uma mudança interna que facilitaria todo o processo? Então, o que você vai ver nesse vídeo é chamado de flexibilidade metabólica e é o segredo dos atletas e pessoas que conseguem ter um corpão em relação às pessoas normais. A adaptação mágica que faz você ganhar mais massa e perder mais gordura. Então você vai entender o que ela é, como funciona, como desenvolver isso no seu caso, que qualquer pessoa pode, desde que faça o que tem que ser feito e muito mais. Então, sou Breno Moura, nutricionista 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida, sem dor de cabeça e sem sofrimento desnecessário. Então vamos lá. O que é flexibilidade metabólica? Nada mais é do que a capacidade do seu corpo de alternar entre glicose e gordura. E o que isso é vantagem? A vantagem é usar gordura como energia quando você não precisa de muita força ou energia rápida. Assim, você pode estar tranquilo com sua massa magra e seu músculo cheio e estar lá queimando gordura. E em compensação, quando você treina pesado ou come, em vez de vir a glicose para dentro do corpo, ela vai diretamente para o músculo, ela não vai virar gordura. Ou seja, o corpo só usa a glicose quando ele precisar contrair o músculo ali. E todo outro momento ele vai usar a gordura como energia. Isso seria a adaptação máxima da flexibilidade metabólica. Dessa forma, o que aconteceria? Você nunca acumularia gordura e toda comida que você fosse comer iria para o músculo, entendeu? Assim você conseguiria ganhar massa com muito mais facilidade e queimar gordura o tempo todo, mesmo que você estivesse em repouso ou alimentado. Para você entender melhor, uma pessoa que acorda de manhã em jejum, está com fome, aí vamos supor que ela vai querer fazer uma caminhada. Normalmente ela usaria gordura como energia, só que a capacidade dela fazer isso depende da flexibilidade metabólica dela. Então, uma pessoa que, por exemplo, fica muito tempo sem comer e passa mal, por que ela acontece isso? Porque ela não tem a capacidade de gerar a gordura como energia de maneira eficiente. Então, ela fica necessitada de glicose. E como ela não comeu nada, ela não tem essa glicose. Então, o que acontece? Ela passa mal. Por quê? Porque precisa de energia e não consegue tirar direito do corpo. Por outro lado, uma pessoa adaptada, ela usa gordura de maneira eficiente. Então, a pessoa consegue treinar, correr em jejum, fazer tudo em jejum, ficar o dia todo em jejum, queimando gordura e sem precisar comer, sem perder a performance. Isso seria uma boa adaptação, por exemplo. Tem gente que tem 10 horas de jejum de adaptação, vamos dizer assim, consegue funcionar bem. Tem gente que 12 horas, 14. Tudo depende do quanto que a pessoa treinou o corpo para isso. Então, como é que a pessoa perde a flexibilidade metabólica dela? Vamos falar primeiro de perda. Se, por exemplo, a pessoa faz zero carboidrato, o que o corpo está comendo? Só come gordura e proteína. E aí, o que ele faz? Ele aprende só a usar gordura como energia. Ou seja, ele não consegue usar a glicose de maneira eficiente, porque não tem carboidrato. Então, ele esquece como é que usa a glicose e só usa a gordura como energia, tornando o corpo ineficiente. Ou seja, ele vai ser bom de queimar gordura, só que na hora de ter uma força, um rendimento máximo do carboidrato, ele não vai ter. E por outro lado, é a mesma coisa. Vamos supor que a pessoa só come carboidrato e ele não come gordura direito. Aí ela fica totalmente dependente daquela glicose e o corpo esquece de como queimar gordura, como usar a gordura como energia. E aí ele vai perdendo a adaptação de queimar gordura e fica só na glicose. Aí quando a pessoa precisa queimar gordura, ele não consegue direito. É a mesma coisa. Então, uma pessoa com flexibilidade metabólica, ela vai sentir menos fome, vai sentir mais energia, mais eficiência, o apetite vai ficar melhor, o foco, tudo. Ou seja, ela consegue alternar muito bem entre as fontes de energia
e ela rende muito mais. Tem mais força, ganha mais massa, perde mais gordura. Como é que você treina, né? Como é que você aumenta essa flexibilidade metabólica? Primeiro, jejum, e pode ser treino também, com ou sem jejum. Ou seja, exercícios físicos. Por quê? Porque você vai estar ensinando o corpo a queimar gordura, a usar gordura como energia. E quando você come, você está jogando a glicose para dentro do corpo. Então você está meio que ensinando o corpo a usar bem a glicose. Mas o que acontece? Se a glicose for excessiva, o seu corpo vai travar ali os receptores. Então ele não vai conseguir usar esse carboidrato de maneira eficiente e vai jogar uma parte para virar gordura. E aí tornando um processo mais ineficiente. E como é que você controla isso para você ter a flexibilidade metabólica também do carboidrato, não só da gordura? Você faz ciclos de carboidratos. Você faz dias de baixo carboidrato. Para quê? Para o seu corpo aprender como é que ele usa carboidrato dentro dele. Assim ele vai ter pouquinho carboidrato, só que ele tem que se virar para transformar aquilo em toda a energia que você precisa do corpo. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai economizar a glicose ao máximo para você usar a gordura como energia. E aí você ensina ele a isso. Só que se você fizer isso muito tempo, ele vai diminuir demais os estoques de glicose do músculo e vai começar a perder massa. Então você não consegue forçar essa adaptação de maneira agressiva. Então o que que você faz? Você faz dias de baixo carboidrato e dias de alto carboidrato. E aí o que acontece? No baixo carboidrato, você ensina o seu corpo a usar a glicose de maneira eficiente. E no dia de alto carboidrato, ele aprendeu a como se usa a glicose de maneira mais eficiente. E aí ele vai ter um montão de glicose jogando para dentro do músculo. E aí que a mágica acontece, meus amigos. Mais eficiência hormonal, mais eficiência da glicose para o músculo, mais ganho de massa, mais perda de gordura. E o que você consegue aumentar ainda mais a queima de gordura? Simulando jejum no seu corpo. Como? Porque aí ele só vai ter a gordura para queimar. Então, você vai fazendo todo esse processo para transformar o seu corpo numa máquina de queimar gordura e ganhar massa. Assim você vira um mutantezinho, ou seja, com muita massa e pouca gordura, que é uma coisa meio fora do normal para o ser humano. Você vê um cara desse jeito e você acha, pô, é bomba, né? Só pode. Só que o cara criou tanta adaptação ali que o corpo dele ficou muito diferenciado. Legal, né? Aposto que vocês nunca falaram isso pra você. Mas esse é o segredo que as pessoas escondem para que vocês não saibam como botar o shape e contratem o serviço dos profissionais. Mas não é assim que funciona. Quanto mais a gente ensinar, mais vocês vão admirar a gente para poder fazer para você. Então, ó, se você quiser trabalhar junto comigo, fazer um planejamento foda aí para você, jejum, ciclo de carboidrato, o que precisar, periodização de treino, eu tenho acompanhamento. Nada mais é do que nós dois juntos trabalhando para você evoluir o máximo possível, em menos tempo possível, evitando o máximo de sofrimento necessário, fazendo tudo da melhor maneira possível. Toda semana a gente revisa para ver se está de acordo com o que a gente planejou. Faz o planejamento completo ali para 3 meses, 6 meses, dependendo do plano que você fechar. E aí a gente vai confirmando que tudo que a gente planejou está acontecendo. E todo dia online, precisar falar comigo, só falar. Então, se quiser que a gente analise seu caso aí, qualquer coisa, o link está na descrição, hein? Então, percebe, essas estratégias avançadas são justamente o que diferencia as pessoas normais dos caras que botam o shape firme mesmo. Você pode botar o shape firme sem usar as estratégias? Pode. Por quê? Porque o treino, ele já aumenta essa flexibilidade. Restrição de carboidrato também. Então você consegue fazer isso da maneira tradicional, só que vai ser muito mais difícil. Seria muito mais eficiente se você fizesse isso de maneira estratégica. Jejum intermitente, você cria um ambiente diferente, né, para isso acontecer de maneira mais fácil. E o ciclo de carboidratos é uma coisa que você faria ao longo do tempo, meio que instintivamente sem querer, por ter mais fome em um dia, mais fome em outros. Então, você meio que adaptaria ali, só que você faz isso de maneira organizada para você ter mais resultado. Então,
Muito eficiente essas estratégias. Então, a galera que faz a mesma coisa, fica um mês na mesma dieta, um mês treinando do mesmo jeito, não fica criando adaptação, porque o corpo não vê aquilo como necessidade de evoluir, porque está fazendo a mesma coisa. Então, você tem que forçar o corpo a evoluir. E aí que está o problema. A maioria fica estagnado e aceita o negócio. Você acha que é só ir para academia e malhar que vai conseguir evoluir ao longo do tempo. Não, pô. Você pode ir para academia todo dia, malhar pesado, só que não dá 80% do seu potencial, comer bem, só que sempre comer as mesmas coisas, não ver a quantidade, e ficar um ano igual, do mesmo jeito, sem evoluir nada. Ou seja, se você não forçar o seu corpo a evoluir, não dá. A evolução, ela vem do desconforto. Então, se você está confortável fazendo as mesmas coisas, você não vai evoluir. Então, preste atenção nisso. Comece a fazer uma estratégia para você sair do lugar e realmente ter o resultado que você quer. E lembre-se, né? Porque evoluir no shape vai fazer sua mente ficar mais tranquila. E com a mente tranquila, você evolui em todos os aspectos da vida. Tudo que precisa para botar o shape vai fazer você evoluir na vida, que é o quê? Comer bem, para você ter mais energia, foco, produtividade e mente boa. Mais nutrientes também, vai te deixar com a mente mais saudável, com melhor memória, melhor tudo e também mais energia para você fazer, focar nas suas coisas. Vai te dar mais autoestima, mais confiança, tudo que você precisa para se dar bem na vida. Então é muito além da estética, entende? Foque no seu corpo para você evoluir na vida. Então, ó, espero que tenha gostado do vídeo. Ó. Qualquer coisa, se inscreve no canal que vai ter todo vídeo como esse. Tamo junto.